Olá, pessoal! Bem, hoje é domingo, dia 22 de maio de 2016. E eu vim conversar com vocês, achei interessante conversar com vocês sobre uma história muito relacionada com essa data, que é a história de uma santa da nossa igreja, uma santa muito conhecida, também conhecida como a Santa das Causas Impossíveis, e que é uma santa que empresta o nome para muitas mulheres. Mas às vezes nós ouvimos falar, Santa Rita de Cássia, né, que nós vamos falar hoje, mas não conhecemos a história. Eu mesma confesso que conheci a história dela por alto, mas senti vontade, senti o desejo de conhecer um pouco mais sobre a história dela e também poder compartilhar para vocês. Eu tinha até essa blusa, mas eu não conhecia bem a história dela. Então, por que falar de santos? Por que saber da história dos santos? Bem, apesar de sermos muito criticados, nós católicos, eu considero os santos como grandes exemplos. Porque nós que somos imitadores de Cristo, pelo menos esse é o nosso objetivo, imitar os passos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, as atitudes de Jesus, nós às vezes podemos nos perder no caminho, nós podemos nos desvirtuar, achar que não vale a pena, desistir diante das adversidades. E os santos, eu tenho eles como um exemplo de êxito, um exemplo de que vale a pena seguir a Jesus, um exemplo de que dá certo, de que se você for firme e perseverante na sua caminhada, você pode sim ser um verdadeiro imitador de Cristo, porque eu tenho eles como exemplos de verdadeiros imitadores de Cristo. Então, falando de Santa Rita de Cássia, o pouco que eu pude aprender, porque a história dela é muito grande. Ela nasceu na Itália e o nome dela era Margherita. O Rita vem desse nome, acho que lá deve ser Rita de Cássia, não sei falar italiano também. Mas ela nasceu e o nascimento dela, o parto da mãe dela, foi envolto de várias visões religiosas e várias revelações que não são especificadas na história. Porém, Rita, ela teve desde muito nova o desejo de ser consagrada a Jesus, de ser uma freira. Contudo, por ser filha única, os pais dela tinham receio de que ela se sentisse sozinha e não concordaram que ela seguisse essa vocação. Então, apesar de contrariada não, mas apesar de o seu desejo não ter sido realizado naquele momento, ela foi obediente aos pais e ela casou com um nobre, muito jovem, porém de temperamento extremamente forte e extremamente conturbado. E durante os 18 anos em que ela foi casada com esse jovem, ela orou muito, pediu muito a Deus, já exercendo a sua intercessão pela conversão do marido dela, para que o coração dele fosse abrandado e ele melhorasse o temperamento. E ela conseguiu, através de suas orações, ela conseguiu essa graça de que ele melhorasse um pouco o seu temperamento. Contudo, ele tinha muitos inimigos e por isso ele foi assassinado em público por alguns desses inimigos. Rita, consciente da importância da misericórdia, da importância do perdão, ela perdoou os assassinos do marido dela. Porém, os dois filhos, acho que são 2 filhos, não tenho certeza, os filhos dela estavam sentindo desejo de vingar a morte do pai, estava sendo desperto no coração deles esse desejo de vingança, um rancor muito grande. Percebendo que isso não acabaria bem, ela em suas orações disse a Deus que preferia que ele levasse os filhos dela, mas que eles não sujassem as mãos com sangue humano, com sangue daqueles que mataram o pai. E assim foi feito. Apesar de ser uma morte, acho que pode ser considerado uma graça, porque foi aquilo que foi pedido por ela, e ela perdeu os filhos e o marido. Após a morte de toda a sua família, aquele desejo que estava adormecido de ser uma freira, ele foi reanimado. Então ela procurou as agostinianas de Cássia, da cidade dela, e solicitou que entrasse ao convento. Contudo, um dos requisitos, talvez até o principal, era que para entrar no convento a mulher deveria ser virgem. Por ela ter sido casada, ela não se enquadrava nesse perfil. Então, ela não desistiu desse sonho, ela teve confiança, ela teve fé e perseverança de que ela ainda iria realizar e de que ela tinha nascido para viver aquela vocação. Ela dormia na porta do convento e ela orava todos os dias a Deus, pedindo
Claro que a vontade dele fosse feita, mas que esses sonhos se realizaram. Então, uma noite, ela dormindo lá na porta do convento, ela ouviu algumas vozes chamando o nome dela, Rita, Rita. E quando ela acordou, 3 santos, que na história não especifica quais foram os santos, tinham colocado ela para dentro do convento. E as portas eram enormes, grandes, como toda a construção antiga, e estavam trancadas. E depois desse milagre, esses santos desapareceram. Quando as noviças acordaram, as irmãs acordaram, que elas se depararam com Rita dentro do convento, com as portas todas trancadas, elas perceberam ali que era um desejo de Deus que a irmã fosse aceita naquela ordem das agostinianas, e assim foi feito. Por unanimidade, elas decidiram que Rita iria assim ingressar na ordem. Então ela foi aceita como noviça, e desde o dia em que ela foi aceita como noviça no convento, ela viveu realmente sacrifícios corporais e espirituais. Ela orava constantemente, corporais como? Durante o dia ela vivia a pão e água e trabalhando incessantemente no convento, e durante a noite eram sempre momentos de vigília e oração. E um dia ela orando, pelo desejo de redenção de seus pecados, ela pediu a Deus, desejou sentir uma das chagas de Jesus para poder sentir essa redenção dos pecados. E em sonho ela via não sei bem se era em sonho ou se foi uma revelação, uma chaga aqui, um espinho de Jesus cravando na testa dela. E quando ela voltou à realidade ou acordou, ela realmente tinha essas chagas. Acho que aqui dá até pra ver, eu vou colocar a imagem aqui pra vocês verem. A chaga e foi a única chaga que teve no corpo, e que ela conviveu com essa chaga até a sua morte. Esse foi mais um milagre que Rita alcançou. E com relação às rosas, que é muito falada, e que a gente sabe que hoje, no dia 22 de maio, são ofertadas rosas a ela. Inclusive, a maioria dos hinos, pelo menos os que eu conheço, os hinos de Santa Rita mencionam isso. Quando ela já estava bem enferma no convento, a prima dela foi visitá-la. E ela pediu que a prima dela colhesse as rosas para ela. Porém, o roseiral estava seco, porque era inverno, e inverno extremamente rigoroso na Itália. E a prima achou que ela já estava delirando por conta da doença, e ela insistiu nesse pedido das rosas, mas ele foi ignorado. Porém, quando a prima dela estava indo embora, que olhou para o roseiral, tinham 4 rosas que não estavam lá antes, no meio dos galhos secos, dos ramos secos. E desse dia em diante, esse roseiral nunca mais secou. E então foi mais uma graça, mais um milagre que foi alcançado por Santa Rita. Por isso que são ofertadas rosas para ela. E tem um fato muito interessante, talvez um dos mais interessantes na história dela, é que qualquer pessoa que for ao convento de Cássia poderá ver o corpo de Santa Rita, porque o corpo dela está intacto até hoje. Está lá, numa redoma de vidro, onde você pode ver o corpo é um pouco enegrecido, porém você vê os traços dela perfeitamente. E alguns estudiosos dizem que pela forma como o corpo dela está, é capaz de que ele ainda tenha flexibilidade. Então, como Santa Bernadette, que também tem o corpo incólume, o corpo de Santa Rita está lá intacto e aberto para visitação. Bem, gente, é isso. Eu achei muito interessante a história de Santa Rita. Acredito que diante de tantos milagres que em vida ela pôde viver, e tantos outros milagres que outras pessoas já alcançaram através da intercessão dela, se eu não me engano, ela foi canonizada em 1990, muitos anos depois da morte dela, porque ela morreu em 1400 e alguma coisa, não sei a data certa. Mas por isso ela é chamada de a Santa das Causas Impossíveis, porque foram muitos milagres, talvez que nenhum de nós acreditaríamos que acontecessem, que ela conseguiu alcançar em vida e consegue proporcionar através de sua intercessão para tantos outros. Então é isso, como eu disse, eu acho muito interessante a gente saber da história dos santos,
aprender a história dos santos, porque foram pessoas que abdicaram de sua vida para seguir a Jesus, seguir os ensinamentos de Jesus, buscar viver esse legado de amor, de caridade, pregado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então são sim grandes exemplos para nós devemos sim nos orgulharmos de termos em nossa igreja e termos como exemplo, não esquecendo, claro, que o nosso exemplo maior e o nosso objetivo é sermos imitadores de Cristo. Então é isso, gente. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link com onde eu pesquisei, do site onde eu pesquisei a história de Santa Rita, para que vocês possam ler. Deve ter algum detalhe que eu posso ter esquecido. E também vou deixar o link da imagem, porque nem todo mundo gosta de ver, por isso que eu não inseri no vídeo, do corpo dela, que a forma como ele se encontra hoje lá na Itália. Mas não é uma imagem feia, é uma imagem extremamente normal, afinal de contas o corpo dela está intacto. Bem, se você gostou desse vídeo, você dá um gostei aqui, se inscreve no canal aqui embaixo, nessa tarja vermelha, inscrever-se. Se você quiser, compartilhe no Facebook, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se não quiser também não tem problema, estamos aqui apenas para compartilhar um pouco de conhecimento. Então é isso, uma boa semana para todos vocês, que a Santa Rita interceda por todos vocês, para que todas as graças e sonhos de suas vidas possam ser alcançados. Um beijo e até a próxima!